pós-graduação. À noite, a graduação à tarde, não, o contrário, pós-graduação à tarde e a graduação à noite. E foi tão chato dar aula para uma tela, né? Para pós-graduação era legal, porque eu via as pessoas, a gente interagia, né? Você tinha aquela sensação de que você tem um contato. Agora, na graduação, como eram turmas muito grandes, de 50, 60, não era possível, eu dava aula para uma tela, né? Gente, eu não sei se vocês tiveram essa experiência já de dar aula e como foi. Achei super difícil, chato. Agora eu estou vendo você, mas vendo as pessoas, aí é mais gostoso, né? Dá um pouco mais essa sensação de troca, de aula. Embora aqui tenha 69 pessoas também. É um número grande, né, de pessoas. Eu vejo algumas, então. Estou vendo algumas. Estou vendo a Cristina Bastos, estou vendo você, Ricardo, estou vendo a Maria José Ferreira, agora estou vendo Wilton Soares, Tony Marcos, Isabel Azevedo, Adail. Adail? Adail, aqui com a gente. Adail, é que... Ai, Adail! Oi! A Cati Macedo, são esses que eu estou vendo. Então, tem muita gente, né? Eu acho que não vai, mas na medida que a gente for conversando, eu acho que as pessoas vão aparecendo, né? Eu vou deixar esse momento agora para a professora Isabel fazer uma apresentação da professora Sheila, né? Que foi a professora Isabel, inclusive, que a convidou a professora, né? E é interessante a professora Isabel dar início a esse momento e depois, com certeza, vai ter um segundo momento que vai ser um momento de perguntas, né? E, enfim, colocações, né? Observações. E aí esse momento é o momento da gente, né? Mas agora a gente passa a palavra para a professora Isabel, que em seguida, né? Temos então, sim, a professora Sheila falando sobre a obra, né? O processo de tradução, né? da obra Marx em Filosofia da Linguagem do Voloshinov. Bom, boa noite a todos. Ricardo, Sheila em particular, né, que aceitou prontamente nosso convite. Vocês estão me ouvindo? Sim? Eu estou ouvindo e vendo. Que ótimo, que bom. Bom, eu acho que a gente foi apresentando a Sheila ao longo, né, do curso, porque como estamos lendo, né, a versão que foi traduzida em 2017, e a gente foi falando, né, de você, da pesquisa, do trabalho que vocês tiveram nessa tradução, da comparação que vocês fizeram com vários outros textos, né? Então, de alguma maneira, a gente foi te apresentando. Mas aí eu vou contar assim, um pouco de bastidores, né? Tenho um carinho especial pela Sheila, por ter sido também minha professora no doutorado, né, que eu fiz lá na USP com a professora Lineide, então nos conhecemos de algum tempo, e é sempre uma alegria revê-la, encontrar você em que situação for, tanto profissional quanto pessoal, porque eu tenho uma grande admiração pela Sheila, pela seriedade do trabalho dela, o profissionalismo que ela sempre tem. Então, sempre que a gente tem a chance de se encontrar, para mim é uma grande alegria. Eu te agradeço de todo o coração, além de te agradecer pela colaboração aqui no nosso curso, que Ricardo teve a iniciativa e me convidou a participar. Acho que o que a gente gostaria de destacar aqui da sua contribuição nesta noite é justamente esse olhar cuidadoso para todos os trabalhos que você tem realizado em relação ao círculo, né? Porque a gente tem a tradução do Marxismo e Filosofia, mas tem a tradução de obras de outros integrantes do círculo, né? Do próprio Bakhtin. Então, você tem uma atenção muito cuidadosa para esses textos e tem tido a oportunidade de trazer para a gente obras que até então nem eram tão divulgadas, como aquele da estilística, né, do Bakhtin, que é tão lindo ver o Bakhtin professor, né, professor que corrigia redação, né, tão incrível ter esse lado do Bakhtin que não é tão divulgado. Então, além do cuidado nas traduções, Sheila tem nos dado a oportunidade de conhecer obras que nós não conheceríamos
se não fosse pela ação que ela e outras pessoas, ela trabalha em grupo, né? Mas ela, em particular, tem realizado nessa, vamos dizer assim, nessa tarefa, né, de nos aproximar aí do trabalho do Círculo a partir do português, né? Nós tínhamos já umas traduções para outras línguas, de outras obras, mas para o português a gente tinha sempre tradução da tradução. Então, a gente tem aí uma situação muito particular a partir dessa jornada de tradução que Sheila assumiu, juntamente com os parceiros e parceiras dela, né? Então, a gente agradece de coração por essa contribuição. E o que a gente combinou para essa noite é uma breve introdução, né, que Sheila fará agora, e como a gente avisou no grupo, na sequência ela está aqui disponível para essa interação mesmo, esse diálogo conosco, a partir das nossas questões, das nossas inquietações, enfim, ela deixou bem aberto para que todos possam participar. Então, muitíssimo obrigada por estar com a gente aqui, Sheila. Ok, Isabel, eu que agradeço. Eu tenho a mesma sensação em relação à memória afetiva em relação a você, né, lá no doutorado na Universidade de São Paulo, a sua atuação como professora. Eu me lembro da gente voltando de carro de um gel em, acho que São Carlos, acho. Né? Acho que foi ali que a gente teve um contato mais próximo, nós voltamos de carro conversando, e eu também tenho a mesma assim, boa impressão da seriedade, do seu comprometimento como professora, como gestora também, né, no ensino fundamental, médio, né, e agora atuando no superior. E eu fiquei muito feliz quando soube que você já está, né, há muito tempo aí na Universidade de Sergipe, mas as coisas passam tão rápido, né? A gente vê, se conhece, está fazendo doutorado, agora você já é professora há muito tempo, né? É um prazer muito grande. E eu queria fazer uma coisa assim, vou falar de uma forma muito de depoimento do trabalho e do contato com a teoria, e abrir para a gente conversar sobre o texto, para a gente dialogar, para vocês falarem sobre as impressões, as inquietações, a experiência de vocês. O Marxismo e Filosofia da Linguagem, quer dizer, diferentemente, a primeira tradução que a gente fez, né, eu e a Ekaterina Volkov-Américo, sempre juntas fazendo a tradução e nem sempre assinando os prefácios. Né? O prefácio eu fiz sozinha, tanto do marxismo quanto o método formal. E agora, a nossa última tradução, que é o Problemas da Criação de Dostoiévski. Só para dar a notícia para vocês, a gente tem aquele texto Problemas da Poética de Dostoiévski, né, traduzido brilhantemente pelo professor Paulo Bezerra, e há uma versão anterior desse texto, que é o Problemas da Criação de Dostoiévski, que foi o primeiro texto publicado pelo Bakhtin em 1929, que é uma primeira versão. E na Rússia, esses textos, tanto de 29 quanto de 63, eles são lidos em parceria, sabe? Atualmente, saíram em 2017, quando eu estive lá, vou mostrar para vocês, 2 edições da Poética. Uma é esta, que eu estou na mão, e a outra... Opa! E a outra é essa daqui. E no mesmo ano, 2 editoras diferentes publicaram os 2 textos juntos. Então, tanto este livro que eu tenho em mãos, quanto este, que saiu em 2017 na Rússia, a gente tem Problemas da Criação de Dostoiévski, 29, e Problemas da Poética de Dostoiévski. Né? De modo que o público russo está acostumado a ler esses textos em parceria, percebendo a evolução do pensamento do Bakhtin de 29 para 63. E por isso eu achei que seria importante que o público brasileiro também tivesse oportunidade de fazer essa leitura e conhecer essa história. Então, o texto, a gente fez um colóquio, trazendo 3 professores russos no ano passado. Eles vieram, também professores de diferentes partes do Brasil, veio o Pedro Francelino, da Universidade Federal da Paraíba, que vocês devem conhecer, pertinho aí de vocês.
né? Vieram professores do Sul, o professor Cristóvão Tesa, muita gente de várias regiões do Brasil. E a gente discutiu, né, foi uma oportunidade, e a tradução, né, a gente se aproveitou dessa oportunidade para discutir, para ouvir e fazer a tradução e um prefácio que eu assino, longo, mostrando a interlocução do Bakhtin com a teoria literária e a filosofia russa, que é um subtexto que eu não conhecia e que fiquei conhecendo quando fiz a pesquisa para tradução em 2018, que eu fiz um estágio de 6 meses em Moscou, no IMILI, que é o Instituto da Literatura Universal, onde o Bakhtin defendeu a tese dele sobre Rabelais. E aí, durante esses 6 meses, eu coletei o material, escrevi o prefácio e terminamos a tradução. Ela está na editora 34, com previsão de saída no início do ano que vem, no início de 2021. E, atualmente, nós estamos traduzindo já a cultura popular na Idade Média e no Renascimento, né, a obra sobre François Rabelais. Era uma proposta da editora, a gente tem esse texto já traduzido do francês, né, uma bela tradução. A minha intenção não é, acho que as traduções indiretas têm e tiveram um papel muito importante na difusão, na divulgação, no acesso a esses textos, mas acho que é interessante a gente ter o acesso ao ter uma tradução direta, porque aí é o nosso olhar brasileiro, é a gente, né, tem um prefácio, né, não tem país no mundo, até onde eu sei, até hoje, onde o pensamento bakhtiniano tem uma presença tão forte como no Brasil. Eu não conheço. Dos países que eu conheço, o Brasil é onde o pensamento bakhtiniano tem uma presença muito forte. Então, eu acho que a gente, né, tem que ter uma leitura de primeira mão de nós, brasileiros, né, dialogando diretamente com eles. Então, por isso que a gente está fazendo esse trabalho. Muito bem. Em relação ao marxismo e filosofia da linguagem, que é o nosso tema aqui, eu costumo trabalhar com esse texto partes, né, na pós-graduação, no primeiro semestre agora eu dei uma disciplina de pós, nós lemos o texto na integralidade, lemos e discutimos. Então, na pós-graduação, o meu projeto tem sido sempre ler os textos integrais. Então, assim, ler menos textos, mas ler os textos integrais para você pegar o projeto do autor, né? Porque ele não escreveu um capítulo separado, ele tinha um projeto, e os textos do ciclo, eu acho que eles são muito claros no projeto. Assim, logo na apresentação, eles deixam muito claro qual é o objetivo, onde eles querem chegar, e se a gente começa a ler só fragmentos, a gente pega conceitos isolados e não pega o projeto do autor, a arquitetônica do autor. Então, o marxismo, na pós-graduação, a gente lê na integralidade, e na graduação é mais complicado, né? É um texto mais denso e muito longo para os graduandos, então eu costumo ler partes. Mas eu queria... Outra coisa que eu acho que ajuda muito na leitura do marxismo é ler em parceria com esse outro livro aqui, que são os artigos do Voloshinov. Né? Eles saíram no ano passado, durante o colóquio que a gente realizou, e uma boa parte dos artigos já estava traduzida em direta, uma tradução direta feita pelo Vanderlei Geraldi, um texto muito bonito do Vanderlei Geraldi, mas era uma tradução feita de espanhol, do inglês, até onde eu sei, né? E, ok, tem seu papel, tem sua importância, mas acho que vale a pena também a gente conhecer uma tradução direta do russo. E aí a gente fez essa tradução, trazendo também textos que não estavam lá, poemas do Voloshinov, que ele era poeta, ele era músico, pianista, então tem textos dele sobre Beethoven, textos curtos, textos de jornal. Textos sobre o estilo no concerto, e tem aqueles textos que eu acho que ajudam muito no marxismo e filosofia da linguagem, que eu leio na graduação.
não leio na pós, que são aqueles textos conhecidos, acho que de vocês já, que é a estilística do discurso literário 1, 2 e 3. O 1 é o que é a linguagem e língua, né? O 2 é a construção do enunciado e o 3 a palavra e sua função social. Eles são todos os três em 1930. Eles foram escritos por uma revista que era uma revista, vamos dizer, de popularização científica, para usar um termo agora, voltado para escritores sem formação universitária, que tinham interesse em ter conhecimento da área de teoria literária, de linguística. Não sei de quem. Agora sumiu, acho. Obrigada. Esses textos, eles são muito didatizados, né? Cada conceito, cada termo, às vezes até demais. Ele dá cada termo. Então, eu aconselho, né, quem está mais começando a ler e sente uma certa dificuldade em ler o Marxismo e Filosofia da Linguagem, acha que alguns conceitos não estão bem claros, lê esses 3 textos. Né? Pode, inclusive, começar por eles e depois ir para o Marxismo e Filosofia da Linguagem. Embora eles tenham sido... O marxismo é de 29 e os textos são de 30, eles têm esse papel, eles são mais introdutórios, eles explicam termo a termo, e o texto do marxismo, a gente vê que ele é para um outro público, né? Ele foi publicado numa coleção do Ilyasv, né, que era onde ele trabalhava, que era o Instituto da História Comparada das Literaturas e das Línguas do Ocidente e do Oriente, onde ele trabalhou. Ele entrou primeiro como pesquisador, se tornou doutorando e depois da tese ou do doutorado concluído, tem uma dúvida aí se ele defendeu ou não uma tese, porque houve um período em que, na União Soviética, dos anos 20, em que era possível ter o título de doutorado com uma apresentação de um dossiê de textos publicados, etc. E nessa apresentação, no ensaio introdutório, ele foi feito a partir do trabalho nos arquivos do Voloshin, em São Petersburgo e Moscou, e ali tem muita coisa interessante sobre a trajetória dele, tem todos os relatórios que ele fazia, né? Então, eu recomendo ler para conhecer mais como é que era o processo de elaboração dele, como é que era a atividade, né? Porque eles não são pessoas assim, sem deuses desencarnados, né? Eles são pessoas que trabalhavam, que o Voloshin fazia relatórios anuais. Então, eu li todos esses relatórios e vou relatando. Ele relata, tem 26, 27, 28, 29, 30, 31 é o último relatório dele. E eu vou traduzindo todos esses relatórios e mostrando, né? Muito do que a gente faz hoje, quem é professor na pós-graduação, né, a gente tem que fazer relatórios periódicos, né? Relatando artigo que publicou, né? Parecer que deu, curso que ministrou, e o Voloshinov fazia exatamente a mesma coisa lá nos anos 20. Então, isso que a gente faz hoje não é invenção da CAPES, não é invenção nossa, né? Os soviéticos já tinham isso lá nos anos 1920, bem claro, vocês verão esses relatórios que ele prestava, contando tudo que ele tinha feito, os textos que ele publicou em jornal, as palestras que ele deu, as reuniões dos grupos de pesquisa no qual ele participava. E uma coisa interessante sobre o Marxismo e Filosofia da Linguagem é que esse livro, né, na minha opinião, ele é um livro do Voloshin, do ponto de vista da autoria, mas ele nasceu de um projeto comum de pelo menos 3 pesquisadores, pelo menos, né? Que são o Medvedev, o Pavel Medvedev, o Mikhail Bakhtin e o Valentin Voloshin. Eles trabalharam juntos nesses anos 20, né? A partir de 30 eles se separam, mas até 29 eles tiveram uma parceria,
né, como pesquisadores. A meu ver, isso é muito claro nos conceitos, né, quando a gente lê Problemas da Criação de Dostoiévski, que é de 29, Marxismo e Filosofia da Linguagem, que é de 29, e o Método Formal nos Estudos Literários, que é de 28, essa parceria, né, esse núcleo conceitual comum, na minha leitura, é comum, é clara, porém, cada um, né, com a sua perspectiva. Esse é o meu ponto de vista, não é a única posição a respeito da autoria, essa é uma questão aberta até hoje na Rússia. A maioria dos russos até hoje acha que todos esses textos são do Bakhtin e que o Voloshinov e o Medvedev foram ajudantes do Bakhtin, menos brilhantes, né, e por motivos os mais variados, né, acabaram assinando esses textos. Então, essa é a minha opinião do contato com o texto, de trabalho nos arquivos, da leitura da bibliografia, mas eu sempre deixo claro que essa não é uma questão resolvida, né? Não está fechada na Rússia. Eu falei sobre isso numa live que teve da Bralin, depois veio uma pergunta, uma pessoa, nossa, não está resolvido ainda? Né? Às vezes a gente acha que as coisas vão se resolvendo, né? Tem uma etapa e vem resolve, mas na pesquisa não é assim tão linear, tão claro, né? Consenso, quem trabalha com pesquisa, com ciência, sabe que o que menos tem é consenso, é união, né? A característica da esfera científica é o debate, é a polêmica, é a divergência de ideias, e a gente tem que... esse é o jeito, né? Assim que o conhecimento avança, é assim que a gente tem que saber operar. E nesses relatórios, então, em que ele vai relatando todos os textos, ele fala, olha, eu escrevi tal artigo, esses textos de jornal, ele relata os poemas, as aulas, e tem um dado, um mistério, uma zagadka, como dizem os russos, em torno do marxismo e filosofia da linguagem, né, que eu relato nesse prefácio, nesse ensaio introdutório do A Palavra na Vida e a Palavra na Poesia, que é o seguinte: quando eu fui acompanhando os relatórios do Voloshinov, ele fala do freudismo, que ele fez o freudismo, que no português foi traduzido com a autoria do Bakhtin, mas ele no russo ele é publicado sob Voloshinov, ele aparece nos relatórios do Voloshinov. E a partir de 27, 26, 27, ele começa a falar de introdução a uma poética sociológica, que ele está escrevendo um livro, Introdução a uma Poética Sociológica, e ele traz um longo prefácio, com muitos títulos, muita descrição, que dava uma ideia de que ele estava desenvolvendo ali um projeto já avançado, e ele fala isso em 26, depois ele fala isso em 27, depois ele fala isso em 28, sobre introdução a uma poética sociológica, e em 29 aparece Marxismo e Filosofia da Linguagem. Aí, como assim? É desse jeito, nos relatórios, tá, 26, ele está falando em introdução a uma poética sociológica, está tudo aqui no texto, vocês podem ver. Depois ele fala em 27, em 29 aparece Marxismo e Filosofia da Linguagem. Né? Os pesquisadores russos já falam que isso que não sabe explicar. Como assim? Ele vai relatando e, de repente, aparece um outro livro. E uma coisa interessante desse projeto, né, que ele tem um longo sumário, com títulos, subtítulos ali, né, que ali tem elementos tanto do método formal, quanto de Problemas da Criação de Dostoiévski, quanto de Marxismo e Filosofia da Linguagem. É uma mistura dessas três obras, esse prefácio. E, no final, aparece Marxismo e Filosofia da Linguagem. Então, tem aí um mistério, alguma coisa, não sei o que aconteceu, que acabou surgindo esse livro. E o Voloshinov, né, até então, na minha visão, o Voloshinov ele era um linguista. Né? Só que vendo o material de arquivo, não é bem assim. Ele dava aula de literatura russa nas universidades. Ele tinha formação em literatura.
Então, ele tinha formação em linguagem, mas ele tinha também formação em literatura e dava aula e participava de grupos de pesquisa sobre poética sociológica, sobre literatura rua. Está tudo descrito lá, bem claro nos relatórios. Então, ele não é bem só um linguista. E é interessante que o ILIASV, que é esse Instituto da História Comparada das Literaturas e das Línguas do Ocidente e do Oriente, onde ele atuou, era o único instituto, segundo uma carta do Jakubinski, que eu vi nesses arquivos, ele escreve uma carta para o Ministério, para o organismo responsável pelos centros de pesquisa, e ele pede para não acabar com o ILIASV, ele vai ser eliminado no início dos anos 1930, que ele diz que é o único instituto na União Soviética dedicado ao mesmo tempo para literatura e para linguística. Então, é interessante porque havia um contexto institucional de pesquisa favorável para o tipo de pesquisa que Voloshin, Bakhtin e Medvedev faziam, que é um contexto em que teoria da literatura trabalha de forma muito estreita com linguística, com teoria da linguagem, com filosofia da linguagem. Então, chama atenção isso, né? Então, não é à toa que toda aquela terceira parte do Marxismo e Filosofia da Linguagem é dedicada ao discurso relatado na literatura. E quando a gente vê os textos também, a palavra na vida e a palavra na poesia, e aqueles 3 textos, né, do discurso literário 1, 2 e estilística do discurso literário 1, 2 e 3, todos os exemplos que o Voloshin traz, ou a esmagadora maioria dos exemplos, eles são retirados da literatura. Porque ele era professor de literatura, ele tinha essa formação, ele atuava em grupos de pesquisa da área de literatura. Então, dizer que o Voloshin era o linguista do grupo e não é verdade. Ele era linguista, mas ele era também teórico da literatura. Tá? Então, isso dá um modo de se aproximar do texto. Outra coisa que eu destaco para vocês, assim, eu estou relatando, na verdade, coisas que, assim, que me tocaram. Né? Quando eu estava fazendo essa pesquisa, então eu ficava, nossa, então é assim? Aí eu li, nossa, eu pensava que... Sabe, coisas que me chamavam a atenção, e eu acho que talvez possa ser, da mesma forma, importante para vocês. Então, há outro aspecto que eu chamo a atenção e que está no ensaio introdutório, é que não é um livro de análise do discurso, nem é um livro de linguística, é um livro de filosofia da linguagem, como ele fala, né? Marxismo e filosofia da linguagem. E a filosofia da linguagem tem uma tradição grande na Rússia e alemã. Tem uma influência muito forte da filosofia e da filosofia da linguagem alemã, né? O Voloshin lia alemão fluentemente, ele relata, né, no questionário de ingresso dele no ILIASV, tem um questionário que, inclusive, está traduzido nesse ensaio, fala as línguas que ele domina, e são francês e alemão. E ele, inclusive, num dos relatórios, ele relata que estava traduzindo aquele livro do Cassirer sobre as formas simbólicas, né, que é bem conhecido, ele estava traduzindo o texto do alemão. Então, ele tinha esse domínio do alemão e tem uma força aqui da filosofia da linguagem, que eu acho que dá uma densidade para o texto, que dá assim, um caráter menos utilitário. Né? Às vezes, quando a gente se aproxima do texto, eu digo por mim mesmo, né? A gente está começando na pesquisa e tem toda aquela pressão para você fazer a dissertação, para você fazer um artigo, para você, né? E você quer pegar aquilo e transformar numa ferramenta para utilizar, fazer um artigo. Mas isso é possível, mas o texto não foi feito só com esse propósito utilitarista imediato. Ele é uma reflexão profunda sobre o que é a linguagem, e aí, nessa reflexão, tem a relação entre pensamento e linguagem, que muitas vezes a gente que trabalha com discurso, texto, fala pouco, reflete pouco, e então, se a gente observar, ele fala bastante nessa primeira e nessa segunda parte sobre a relação entre pensamento e linguagem, que é uma questão fundamental da filosofia da linguagem, e não né, a análise do discurso não está tão preocupada com isso, até onde eu sei, mas a filosofia da linguagem está.
Então, eu acho legal a gente ler o texto com essa perspectiva, né? Tentar, né? Claro que a gente está lendo o texto em 2020, no Brasil, com as nossas questões, não tem como tirar isso. Mas a gente pode, né? É interessante também ir lá, né, querer saber como é que era esse contexto dos anos 20, né, qual era o domínio disciplinar. Então, o domínio disciplinar é a filosofia da linguagem, é teoria literária, né, é o Ilias, essa filosofia alemã, que tem uma filosofia da linguagem que tem uma presença muito forte na obra do Bakhtin, do Voloshinov e do Medvedev, né? Então, tem todo esse contexto importante, que eu acho que a gente deve considerar quando estiver lendo Marxismo e Filosofia da Linguagem. Tá? Eu acho que a gente podia começar a conversar um pouco sobre o texto agora. Eu falei algumas coisas, eu acho que talvez à medida que vocês forem falando, eu vou me lembrando de outras, eu vou recuperando outros aspectos da pesquisa e do texto, né? O texto ele está na segunda edição já, né? A gente fez, é engraçado, né? A gente fez em 2017, a gente traduz tudo. Aí depois a gente revisa tudo, começa do zero, tudo, revisa tudo. Aí o revisor da editora vem, revisa, né? Aí sai o livro, a gente vai olhar, e olha isso aqui, olha aquilo ali, olha ali. A gente fez aí uma revisão completa de novo e fizemos uma segunda edição, porque ele vendeu 3.000 exemplares rapidamente, então a gente já tem uma segunda edição de 2018. Né? Que é a que está, né? E por enquanto eu estou satisfeita com a de 2018. Acho que também os verbetes, né? Foi um trabalho muito interessante para a gente, porque a gente vai fazendo os verbetes, então a gente vai, olha, né, naquele princípio da hermenêutica do Schleiermacher, né, o sentido de um termo, de um conceito, é o conjunto de contextos no qual ele aparece. Então, quando a gente vai traduzindo, você pega o termo e fala, olha, ele apareceu aqui, aí lá na frente ele apareceu, olha, acrescentou um traço, olha, depois acrescentou outro. E esses verbetes, eles vão nos ajudando a sistematizar isso, a ver as permanências, as mudanças do conceito dentro da obra. Então, a gente gostou muito de fazer isso no marxismo. Nós fizemos para Problemas da Criação de Dostoiévski, que é até maior do que o Marxismo e Filosofia da Linguagem, e já estamos fazendo também para o Rabelais, né? E a gente espera, a gente tem tido uns retornos positivos dos leitores sobre como esses verbetes ajudam no estudo, né? O objetivo não é substituir a leitura, claro, eles não substituem, mas de repente você está atrás de um conceito, você vai lá, né, no verbete, ali tem as páginas, né? Você precisa de um conceito específico, aí você tem uma pequena introdução e as páginas onde você pode ir encontrando esses conceitos, né? Como a gente é tradutor, a gente tem que ler tudo e ler mais de uma vez e volta, e vai do russo e vai para o português e compara às vezes com outras traduções. Então, acho que a gente tem esse lugar aí que é um lugar gostoso de fazer pesquisa e de ler o texto, de recuperar os conceitos, né? Que é o que me move assim para fazer isso, além de ser um trabalho de linguista extremamente enriquecedor para a gente, né? Essa comparação de duas línguas, você está o tempo todo, né, comparando o russo com o português, vendo o que funciona, o que não funciona, né? A tradução é um campo de reflexão sobre a linguagem riquíssimo, cheio de teorias, né? E que engrandece a gente, assim, que enriquece como pensador da linguagem. Então, além da obra, a gente se torna um linguista melhor fazendo tradução, sabe? Então, esse tem sido assim os meus desafios para ler o texto. Então, eu abro agora para vocês para escutá-lo, para a gente conversar sobre o texto. Então, acho que a gente poderia fazer assim um bloco, né, de comentários, perguntas, né, e para passar para a professora. Eu acho que a dinâmica poderia ser essa. O que você acha, Isabel? Isabel, quer começar?
Não, vamos ver se alguém entre os participantes quer fazer alguma questão. Se não, eu tenho as minhas aqui. Também Mas tem acho que a gente podia ouvir o grupo. Olha lá, o Marco já está fazendo assim, ó, ele quer falar. Vai lá, Marco. Boa noite a todos, em especial à professora Sheila, né, evidentemente aos organizadores, professor Isabel e professor Ricardo. Eu ouvi a sua fala com a professora Beth, né, que a professora Isabel e Ricardo também aqui socializaram. É um deleite poder ouvi-las. Uma satisfação enorme. Então, minha leitura do Marxismo e Filosofia da Linguagem é dessa mais conhecida, né? Da UCTEC, que eu fiz somente uma leitura, mas não é que seja fácil, mas assim, como a própria professora disse, aquilo que nos move, nos toca, parece que a gente já conhece há muitos anos, né? Então, a centralidade desse texto na palavra, mas a palavra viva, isto é, no diálogo, né? A minha leitura superficial ainda foi que eu consegui vislumbrar isto, né? Desculpa, acho que eu não me identifiquei, né? Eu sou Marcos, para quem ainda não me conhece, a professora Sheila, eu trabalho no município de Fátima, na Bahia, mas aqui vizinho a Sergipe, e é da Universidade Federal de Sergipe, onde eu tenho minha formação. Inclusive, agora vou para o segundo mestrado em cinema. Migrei para o cinema. Delícia! Com o livro Sertões, aí agora eu vou trabalhar o filme Guerra de Canudos. Então, voltando ao que a leitura imediata da palavra viva ali, tendo o diálogo como, digamos assim, esse mecanismo que faz com que essa palavra seja viva. E aí a minha pergunta é, professora, diante deste embate sadio, como você mesma disse, da primeira tradução, que já virou tradição, né? E esta novidade, como é que tem sido trabalhar aqui no Brasil com, vamos dizer assim, esta novidade? Eu vi que alguns textos, pelas exposições dos professores Ricardo e Isabel também, eles comparam, como você colocou, né, também os textos o título dos itens ou de capítulos, e uma palavra está diferente. E aí, normalmente, causa uma diferença, né, significativa. Sim. Então, diante disso, como é que está o embate, né, desse trabalho novidadeiro, digamos assim? Uma satisfação, viu? Estamos aqui. Muito prazer, Obrigado. Marco. Você é muito simpático. Obrigada. Bem-humorado, risonho, adoro isso. Eu vou pontuar um aspecto que eu acho que é importante, que são a tradução de 3 termos do russo que colocam problemas para os tradutores, né? O Paulo Bezerra, quando ele me encontra, ele vem: como que vocês estão traduzindo Slova? Como que vocês estão traduzindo Uriete? Como que está traduzindo Izik? Né? Izik é mais fácil, né? Que é o termo que a gente usa para língua. Né? Foi o termo que, inclusive, utilizado para traduzir língua no curso de Linguística Geral, que foi traduzido para o russo em 1933, foi rápida a tradução, se a gente comparar do Brasil, acho que foi 69, final dos anos 60. Né? Na Rússia foi logo em 33. Né? Quando o Voloshinov escreveu, ele leu o texto em francês, mas o texto foi traduzido em 33 para o russo. E aí o língua é Izik. Então, mas Izik ele pode ser tanto língua quanto linguagem, né? Tanto que a tradução que a gente fez, o que é a língua, o que é linguagem, né? Porque era Stotakoizik, né? Porque Izik pode ser tanto língua quanto linguagem. Quando a gente lê o texto, a gente vê que ele está falando das duas coisas. Tanto de linguagem, né, que é aquilo que o Saussure fala, que é esse aspecto mais heteróclito, mais amplo, que abarca tudo, quanto o ponto de vista do sistema linguístico, que é a língua.
Então, que tem essa ambiguidade. E eslova, que a primeira tradução é palavra, mas pode ser discurso, né? Então, o Paulo Bezerra, no Problemas da Poética, né, ele traduziu o discurso em Dostoiévski, eslova o Dostoiévskava. Ele traduziu o eslova como discurso. A gente está traduzindo como palavra mesmo. Mas é difícil, é possível, uma das acepções, né? E o termo eslova, né? Quando eu falo assim, eu não sei essa palavra, se eu quero dizer, se eu sou estrangeira, eu falo, eu não sei essa palavra. E a Nisnaya está eslova, eu não sei essa palavra. A primeira acepção é palavra, a unidade lexical. Mas tem também essa acepção mais ampla, né? Tanto que naquela passagem do Evangelho, acho que de João, que fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, em português é verbo. Em russo não é verbo, que verbo em russo é glagol, em russo é slova, né? Como se fosse, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Para vocês irem vendo como o campo semântico é diferente. Então, o eslova tem esse caráter de palavra, de discurso, de verbo, tanto que verbal, é traduzido muito como verbal, quando ele aparece como adjetivo, e iriete, que pode ser fala, né? A gente estava vendo, assim, quando traduzindo o Problemas da Criação, todas as vezes que o Bakhtin menciona as falas dos personagens do romance do Dostoiévski, do Raskolnikov, do Dmitri Karamazov, do Alyosha, etc., as falas dos personagens, ele usa ariete. Todas as vezes a gente olhou. E aí, quando ele vai falar sobre o... ele usa também ariete para falar sobre o narrador, mas aí já não fica tão bem em português a fala, fica melhor o discurso do narrador. E a gente vai explicando em nota de rodapé. Nem sempre dá para traduzir. Quando eu comecei a traduzir o texto, eu achava, não, sempre que aparecer aquela palavra, eu vou traduzir pelo mesmo termo em português. Que ingenuidade, como eu era ingênua. Não dá. A gente vai vendo que nos contextos muda muito, né? Então, até quando ele vai falar no texto sobre questões estilísticas, a gente fala a produção textual dos estudantes, né? Em russo, eles falam riete. É como se fosse o discurso escrito dos estudantes. A gente não fala assim em português. A gente não fala o discurso escrito dos estudantes. Tanto que a gente traduziu como produção textual, porque é do que ele se refere, os textos produzidos pelos estudantes. Mas, então, sabe, os usos são muito amplos. Oriente pode ser, inclusive, língua russa. Tem livro de língua materna para ensino fundamental em russo, que é Russkaya Arete, que é como se fosse língua russa, que é o mesmo termo que está lá, gêneros do discurso, sabe? Que está lá na interação discursiva ou interação verbal, que é ditivoi, взаимодействие. Então, essas são as dificuldades, assim. E, quer dizer, existe uma diferença grande, né? Traduzido do francês é bem mais direto esses termos, né? Você tem lá langue, parole e langage, né? Que vai da língua, fala e linguagem. Do russo não é nada disso, é tudo diferente. É outro campo. Então, a gente vai ajudando o leitor, fazendo verbete e colocando notas de rodapé. A gente coloca, olha, aqui é ariete, não em todos, é claro, mas a gente vai colocando, vai sinalizando para o leitor, olha, aqui a gente está traduzindo o discurso, que é ariete, aqui é eslova, né? A gente vai para o leitor, porque o leitor vai falar, não, vou pegar discurso, então discurso... Nem sempre é a mesma palavra que está traduzida por discurso. Às vezes é eslova, às vezes é ariete, sabe? Então, isso que eu diria para você, a questão da novidade, assim. Só que, assim, a gente tem consciência do que está fazendo. É diferente de você pegar uma tradução pronta do francês ou do inglês e aí você assume as escolhas do tradutor.
Essa é a questão. Tanto que, quando traduzimos questões de estilística no ensino de língua, a primeira chegada foi a tradução americana. E a tradução americana traduziu como para-táxi as questões. Só que para-táxi em português não é. O Bakhtin está falando lá sobre período composto por subordinação sem conjunção. É subordinação. É hipotáxi, não é paratáxi. E o americano, não sei se no inglês paratáxi é subordinação, traduziu por paratáxi. Então, se tivesse sido feita uma tradução da tradução americana, tinha acontecido um erro bem sério aí. A gente teria comprado uma opção equivocada, pelo menos para o português, pode ser que para o inglês não seja. Então, eu estou dizendo como é importante a gente fazer essa leitura, e não só fazer a leitura do russo. Ir para a Rússia, trabalhar nos arquivos, conversar com os russos, ler a bibliografia, né? Tudo isso vai te dando um conhecimento, vai te colocando a par, né, de como que é esse contexto russo. Tá? Que esses textos, quando a gente lê, nesse contexto soviético, né? Soviético, russo, etc., a gente vê que ele está estreitamente enraizado com ele. Ele não é um texto que caiu do céu. O que eles falam, os conceitos não surgiram do nada, os conceitos estavam circulando lá por outros autores. Todos esses termos, forma composicional, diálogo está super presente ali, desde os alemães. Na obra do Humboldt, que é considerado nos manuais de linguística russa como iniciador da linguística contemporânea, e não o Saussure, como eu aprendi, pelo menos na graduação aqui na USP, na Rússia eles aprendem que é o Humboldt. Então, e vem o Saussure, que é importante, que é uma etapa, né? Mas não começou com ele, começa com o Humboldt. E aí ele tem diálogo lá, tem diálogo no Fossler, tem diálogo em vários outros, né? O diálogo tem uma presença muito forte na linguística russa desde o final do século XIX. Então, quando eles estão falando de diálogo, tem uma especificidade do Bakhtin, sim, que eu até abordo nesse ensaio introdutório de Problemas da Criação. Foi uma das descobertas minhas, né? Assim, para mim, pode ser que outro já soubesse, já tivesse sacado, mas que eu li e falei, tá, então... aqui está o traço do Bakhtin, que é esse lado da filosofia, da visão do que é o ser humano. Até eu comentei isso na live da Abralim. Mas o diálogo, eles não surgiu com ele. Não foram assim, ninguém falava de diálogo e de repente surgiu o diálogo. Não. Estava já Humboldt falando, Fossler. O Fossler fala que o diálogo é a forma mais natural da linguagem, com todas as letras. Tá? Já falei bastante. Queria fazer uma pergunta, Sheila. Seguinte, o Marxismo e Filosofia da Linguagem, acho que é uma dúvida que acho que todo mundo tem. A questão do papel do Mikhail Bakhtin na obra do Voloshinov. A gente percebe, de alguma forma, que o livro traz uma ideia de marxismo, né? Pelo menos assim, uma proposta, sendo que o próprio Bakhtin, em entrevista, disse que não era marxista. Exato. Né? Qual é a posição do Voloshinov? A gente observa no livro, né, nesses primeiros capítulos do livro, uma posição bastante dialética do Voloshinov no modo como ele vai tratando essa questão da formação da consciência, para pensar a questão da ideologia e a questão da subjetividade, né? Então, ele, de alguma forma, vai pegando o materialismo histórico dialético e vai também apresentando algumas coisas que foram tomadas na época de uma forma muito rígida, né? E esqueceu da principal coisa, que é a mediação da linguagem, né? Então, ele vai mostrando os furos do materialismo histórico para pensar, inclusive, a construção da consciência. Né? E, da mesma forma, ele também vai, lá no campo da psicologia, também mostrar que a psicologia
está faltando alguma coisa, né? Do ponto de vista sociológico, do ponto de vista e da própria mediação da linguagem, mas essa linguagem não é uma linguagem que ela é constituída de signos e signos ideológicos, né? Então a gente vê que a noção de consciência na perspectiva eu vou falar agora Voloshinov, que eu falo Voloshinov, mas ele em russo é Voloshinov, mas não fiquem constrangidos. Voloshinov. Então a gente percebe aí que tem uma tentativa de negociação e um jeito de pensar a construção da consciência a partir desses conceitos e tentando aí fazer questionamentos tanto para o materialismo histórico dialético, como também outras teorias que vão trabalhar numa perspectiva mais subjetiva, mais descontextualizada, né? Tem esse contexto sem a mediação do signo e sem o valor, os acentos apreciativos, sem esses elementos todos. Isso nos faz pensar na posição, então, do Bakhtin, que se declara não marxista, né? E qual é, de fato, a participação do Bakhtin nessa obra? Então... E aí, só mais uma coisinha. Como você está trabalhando com essa questão da poética de Dostoiévski, que provavelmente é uma outra concepção de consciência. Aí eu queria até que você falasse um pouco dessa construção, essa noção de consciência, e como é que elas se revelam nessas duas obras, e qual é o papel, então, do Voloshinov, do Bakhtin, na obra do Voloshinov. Tá. Você modesta, porque essa questão é bem a questão da consciência, né? Do Voloshinov, né? É bastante coisa, mas eu acho que eu tenho algumas pistas aí. Então, primeiro, é difícil a gente dizer qual é a participação do Bakhtin aqui. Não tem, como eu falei, é uma questão... O que eu acho é que nitidamente existe um núcleo conceitual comum. Então, por exemplo, o conceito de enunciado, porque eu acho que é um dos conceitos centrais, ele está muito forte nos três textos, tanto no Problemas da Criação, de 29, no Marxismo e Filosofia da Linguagem, quanto no Método Formal nos Estudos Literários. Está presente o enunciado e os gêneros, porque, para falar da novidade aí para o Marx, no marxismo, o Voloshinov fala sobre gênero pra caramba, desculpa aqui o termo mais coloquial, mas, infelizmente, a tradução francesa, não sei por que apagou o gênero, e a tradução que a gente tinha do francês também apagou. Então, tem muito gênero lá. Tem muito gênero no método formal e tem muito gênero no Problemas da Criação. É um outro conceito central aí para eles. Essa visão também do diálogo, da relação eu-outro, né? Por meio do diálogo, ela também é central nas três obras aí, de 29, as duas de 29 e a outra de 28. Então, a minha visão, existe um núcleo conceitual que eles trabalharam juntos, enquanto um grupo de pesquisadores, de amigos, de pensadores, e cada um desenvolveu a sua obra, né? O Voloshinov, a meu ver, com uma visão marxista acentuada e não um marxismo mecanicista, como ele diz, mas uma presença de um marxismo aí, né, de termos, né, de citação do Plehanav, do Bukharin, que são marxistas soviéticos importantíssimos naquela época. Eu não vejo, por exemplo, como um marxismo de fachada, como alguns pensadores, eu não sinto assim, eu acho que ele é legitimamente marxista. E o Bakhtin não, né? O Bakhtin, o que não significa que o marxismo não tenha impactado a obra dele.
né? Quer dizer, ele estava num contexto em que o marxismo era a ideologia vencedora da revolução, não tinha como você produzir sem responder ao marxismo, não tem como. Né? Então, ele está presente dessa forma, fazia parte do contexto da interlocução do Bakhtin, mas não que fosse que ele fosse um pensador marxista, ou que ele tivesse a intenção de desenvolver uma teoria marxista na minha leitura até hoje. Tá? Já é o caso, a meu ver, do Voloshin. Inclusive, ele atuou dando aulas sobre materialismo dialético. Lá nos relatórios dele, ele coloca que ele dava aula de introdução ao materialismo dialético nas universidades, que ele participava de grupos de pesquisa sobre marxismo e teoria da literatura. Então, ele tinha uma atuação, sabe? Não é só o texto, é o texto e eram as aulas que ele dava, eram os grupos de pesquisa dos quais ele participava, sabe? É muito... Nossa, se ele fingia que ele era marxista, ele fingia muito bem, porque não foi só escrita, foi, sabe, dava aula disso, participava de grupo de pesquisa que, com esse título, marxista, era bem presente a questão. Não é o caso do Bakhtin. Como ele não tinha um cargo oficial, ele não tinha que se submeter a ideologia hegemônica à época. Bom, a questão da síntese, eu acho que é muito forte nesse texto a questão da síntese dialética. Ele repete várias vezes, na primeira e na segunda parte. Eu até que ele quer fazer uma síntese dialética. Eu acho bem interessante como um procedimento de formulação de conceito. E, por exemplo, o conceito de signo ideológico, que eu acho que é um dos que ele consegue fazer uma síntese dialética bem feita. Não é em todos, assim. Eu achei que lá no final, quando ele tenta fazer uma síntese dialética entre o discurso e a língua, me pareceu, pelo menos até hoje, menos bem acabada do que quando ele chega no conceito de signo ideológico. Porque ele vai dizer que o signo ideológico é, ao mesmo tempo, o material da consciência humana, para pegar a sua questão da consciência humana, e o material da ideologia. Né? Ele vai definir o signo ideológico como um fragmento, né, que em determinada comunidade, em determinadas condições sociohistóricas, né, um fragmento da realidade material reflete e retrata fenômenos da vida social e natural em movimento. Eu acho ele é muito preciso, ele é muito claro na conceituação. Às vezes o pessoal acha que é meio confuso, eu não concordo hoje. Acho que é muito claro o conceito do que é signo ideológico, do que é enunciado, do que é interação discursiva, do que é ideologia. Ele vai falar lá nos textos, está muito bem definido os termos. E o signo ideológico, ele é ao mesmo tempo o material daquilo que é interior, da consciência humana, e do que é exterior, da ideologia, porque ele vai dizer que a ideologia ela é material, né? A ideologia não são ideias pairando no ar. A ideologia é a foice e o martelo, é o pão e o vinho, é a Covid-19, né? A ideologia é tudo isso. Né? Quer dizer, tá no signo, tá nas doenças. A gente, né? O Voloshin, inclusive, ele fala isso que nos momentos de crise a ideologia fica mais clara, né? Então a gente está vivendo um momento de crise, de polarização. Então os embates ideológicos ficam muito claros, né? Tudo vira embate ideológico. Então, a gente está com a doença, tem como a esquerda lida, como a direita lida, e fica aquele embate. Quer dizer, tem uma luta ali para quem é que vai fazer o sentido prevalecer sobre a Covid-19, por exemplo. Uma luta no Brasil e no mundo. Né? Bom, em relação, então, à consciência do Voloshin, né, falando sobre essa questão, eu acho que o Voloshin ele põe muito claro assim, a questão do material da consciência, né, que ela é formada por signos ideológicos. Mas isso não significa que não tem um traço subjetivo, né, um individual, porque ele fala que o signo ideológico ele se embebe nos signos interiores, no discurso interior.
Então, esse signo ideológico que é social, que é partilhado na comunidade, quando ele é assimilado pelo sujeito, ele é assimilado num contexto individual, subjetivo, onde ele vai ganhar tonalidades próprias. Então, o social e o individual, o subjetivo, eles criam aí sínteses, de modo que o individual, o subjetivo, ele não se desfaz no social, na minha leitura. Acho que está bem claro. Quer dizer, o social influencia na constituição da consciência humana, mas essa consciência também ela tem um contexto subjetivo, individual, né, que vai dar tonalidades próprias para o signo ideológico. No Bakhtin, a questão é diferente, porque tem a filosofia religiosa. Sabe, Ricardo? Que é isso que eu descobri no Traduzindo Problemas da Criação de Dostoiévski. Eu estava lendo o ensaio introdutório desse livro aqui, de uma pesquisadora russa, que é a Banetskaya. Esqueci o primeiro, acho que é Natália, eu lembro bem do sobrenome. Não é N. É Natália Banetskaya. E aí ela começa a falar de uma série de autores, do Merezhkovsky, do Rozanov, do Solovyov, do Berdiaev, alguns deles traduzidos, inclusive, até para o português, fui descobrindo depois, para o francês, né? o Shistov. Eu falei, gente, quem são essas pessoas? Eu não conhecia, e fui conversando com eles, falei, nossa, eles são super conhecidos aqui na Rússia. Eles são filósofos, são a base da filosofia russa na virada do 19 para o 20. E quando a gente lê o Bakhtin, eles me falavam, a gente percebe a presença deles no Bakhtin. Só que, como eles eram idealistas, eram filósofos idealistas, foram expulsos da União Soviética naquele navio dos filósofos, que acho que é de 21 ou 22, 1921, 1922, eles não podiam ser citados. Então, o Bakhtin fala de leve lá no Problemas da Criação de Dostoiévski, mas aí, quando você lê, os textos falam, nossa, olha a presença aqui do Shistov, do Berdiaev, do Solovyov, né? E eu não conhecia esses autores. E aí, lendo, né, tem uma reflexão muito, eles são filósofos religiosos, mas não é uma religião, assim, na minha leitura, rasa, sabe, dogmática, é uma filosofia mesmo do que é o ser humano, sabe, do que é o homem, do que é a vida, e nessa filosofia, e aí que entra a consciência, sabe, porque e aí entra o diálogo no Bakhtin, porque eles vão dizer que eles vão se insurgir, esses filósofos, contra o positivismo determinista do século XIX. Isso está muito forte no Dostoiévski, na obra do Dostoiévski, né, na literatura do Dostoiévski, no Nietzsche, e depois, né, que se insurge teoricamente contra esse positivismo, que vai dizer, olha, eu posso explicar o homem, né? Eu pego as condições sociais, históricas da sua existência e eu chego a quem é o homem, o que ele pensa, o que ele vai fazer, né? Eu consigo estudá-lo, né, de um modo positivo, né, trabalhando esses elementos, esses determinismo sócio-histórico. O Dostoiévski odiava isso, ele fala abertamente na obra que ele acha que isso é uma redução grosseira do que é o ser humano, que o ser humano é um ser livre, incontrolável, e por isso que, que a dialética não dá conta do ser humano, porque a dialética ela procura a síntese de ideias. E o ser humano não é só ideia, o ser humano é ideia encarnada, como o Bakhtin fala. As ideias, né, estão no nosso corpo, eles fazem parte do nosso modo de existência. E aí, com essas ideias, você entra em diálogo, faz síntese dialética, você entra em diálogo. Então, é esse ser humano, né? O Bakhtin é o homem, né? Menos a consciência e mais o homem. Quem é esse homem? Ele é um homem de escolhas. Ele é um homem livre, e por isso que vem o conceito de responsabilidade, porque quando você é livre, você tem que responder por suas escolhas.
Ele não é um ser humano que tem álibi, que fala, eu sou assim porque o contexto onde eu nasci, embora tudo isso faça parte, a gente não está jogando fora, mas isso não é tudo. Só o contexto não explica o ser humano. Tem um dado do ser humano, da sua constituição, né, que é escolha, que é liberdade, que é responsabilidade, que é diálogo. Então, ele responde de forma livre pelas suas escolhas. E aí que entra o ser humano. Por isso que o diálogo tem essa função na teoria do Bakhtin, a partir, né? Quer dizer, a gente estuda a linguagem para chegar no ser humano, né? Nós fazemos ciências humanas. Então, qual é o nosso objeto? O ser humano, o homem, ele que é. A gente estuda a linguagem para entender o ser humano. E o que eles estão falando, olha como é que ele é, esse ser humano. Esse ser humano não é só racional, ele é irracional também. Ele faz escolhas que a gente não consegue prever, ele é livre, então não dá para prever, né? Que ele vai fazer sempre a escolha do que é melhor para ele. E aí entra a questão de quem é esse ser humano para o Bakhtin, que eu acho que é menos presente em Voloshin, vi muito forte em Bakhtin. Perfeito. Muito boa. Ricardo, agora a gente tem o Jamerson inscrito como para fazer uma questão da professora, tá? Tá bom. Jamerson, pode abrir seu microfone. Ok. Oi, Jamerson. Prazer, boa noite. Vocês me escutam bem? Eu estou escutando. A minha questão, de alguma maneira, ela já foi respondida pela professora Sheila, assim, mas eu queria ainda reforçar algumas coisinhas. Assim. Primeiro, é uma honra estar escutando uma fala da professora, né, assim, direcionada para o grupo de estudos. A honra é minha. Meu nome é Jamerson, eu sou orientando da Isabel, do doutorado de Estudos Linguísticos da UFES. Minha pergunta ela tem a ver com o ensaio introdutório que você escreveu para o Marxismo e Filosofia da Linguagem. Sim. Que não é só uma introdução, é uma obra à parte, assim, é um trabalho belíssimo. Assim, a gente vê o trabalho que deu fazer aquele texto. Né? Assim, a minha dúvida, assim, parte do ensaio consiste em você fazer o macro contexto da obra do Voloshinov. A minha pergunta são duas, na verdade. Primeiro, como é que a professora conseguiu, ou que estratégias a professora utiliza para conseguir as fontes primárias? Então, assim, eu vou atrás desse autor, mas assim, tem muita fonte primária em russo. Como é que a professora consegue esses materiais? E segundo, assim, que estratégias a professora utiliza para se familiarizar cada vez mais, assim, desde o começo da trajetória acadêmica da professora, mas mesmo agora, né, para se familiarizar com um idioma tão diferente do nosso que é o russo. Tá. Bom, tudo isso começou estudando. Deixa a sua câmera para eu te ver, Jamerson. Quero corresponder olhando para você. Isso, okay. Legal. Pode ligar o fone se quiser, mas deixa até a gente se ver. Bom, a questão da língua, língua estrangeira é um trabalho. Se você quiser aprender, você aprende qualquer língua. É só uma questão de você colocar aquilo como objetivo, estudar e ir até acontecer. Eu estou estudando desde faz 15 anos. Eu tenho 52 anos, 15. Eu tinha 37 quando eu comecei. Né? Eu tinha ido fazer um doutorado, um pós-doutorado na França em 2015 para 2016, e lá eu organizei um número de uma revista sobre os gêneros do discurso, falando do Bakhtin, e na Europa é assim, se você estuda um autor, você tem que ler na língua dele. E me questionaram, como é que você estuda Bakhtin e não lê russo? E eu falei, eu pensei, eu acho que ainda dá tempo. Eu tinha 36 anos na época, eu falei, eu acho que ainda dá tempo, vou começar a estudar. E comecei.
Aí a gente tinha aqui na USP, a gente tem eu tenho essa sorte, tem o curso de russo aqui na USP, a gente tem alguns professores russos, e eles me indicaram professores russos, que né, a Kátia, que virou a minha colega, foi a minha segunda professora russa, depois a gente virou colegas, né, de tradução, e eu tive já 6 vezes na Rússia, né, depois disso, fazendo estágios de 6 meses, de 3 meses, né, porque a gente, pegando as minhas licenças prêmios, falando bem assim, pé no chão, pegava a minha licença prêmio, vou lá para a Rússia, e eu ia e ficava lá estudando russo. Aí tinha a oportunidade de fazer um pós-doutorado, pedia financiamento para a FAPESP, 6 meses, ia lá e ficava 6 meses, certo? Então, isso é a língua. E estou estudando até hoje, eu faço aula de russo semanalmente. Hoje, as minhas aulas, hoje eu estou lendo o Bratia Karamazov, os irmãos Karamazov, em russo. Então, a gente lê e discute a obra. Eu leio, essa é a minha tarefa de russo, porque eu tenho que manter a língua, né? Escuto notícias, hoje é muito fácil, a gente vê, de manhã agora com a quarentena, eu fazia exercício aqui em casa. Aí o que eu fazia, colocava a notícia do canal russo, Rússia 24 horas, e ficava escutando, sabe? Vendo as notícias, e assim a gente vai, todas as oportunidades. A língua. Em relação à recuperação das fontes, primeiro, ia olhar quem ele citava. Né? Então, eu ia lá, ele cita o Humboldt, ele cita o Fosler, ele cita... Quem mais? Ele cita aquele filósofo famoso, que está me fugindo, o nome do qual eu gosto, ele cita Jakubinsky, ele cita... como é que é o nome dele? Eu gosto tanto dele... o Baudouin de Courtenay, o Khrushchevsky, que são linguistas russos super importantes, e tal. Aí eu fui lá, peguei todos eles. O Gustav Speth, que é um filósofo russo bem conhecido, inclusive os ingleses escreveram um livro de introdução ao pensamento do Gustav Speth. E aí eu comecei a ler esses autores todos, em russo. Inclusive, eu não leio alemão, infelizmente. Então, o Humboldt, por exemplo, eu li até as traduções para o russo do Humboldt. E aí, quando eu comecei a ler, bem assim, né, quando eu estava fazendo o ensaio introdutório, isso foi 2013, quando eu comecei a fazer essas leituras. Aí eu comecei a falar, nossa, foi uma coisa... A linguística que eu conheço não é a mesma linguística do Voloshinov. Foi bem assim, eu falei, nossa, tem uma coisa diferente aqui. E aí eu falei, bom, eu vou dar uma olhada nos manuais de introdução à linguística russo. Eu tenho uns 10 aqui, porque na Rússia tem muito manual de introdução à linguística, muito. Eu até escrevi um trabalho comparando, vai sair na Alfa agora, comparando um manual clássico do russo final dos anos 60 e 70 com o livro de introdução à linguística do Borba, que é um também clássico aqui, comparando a mesma época para ver as diferenças. E aí, lendo esses manuais, eu falei, gente, é diferente. Eles, assim, eu sempre aprendi na USP que o pai da linguística é o Saussure. E aí, lendo o manual russo, eu vi que o pai da linguística é o Humboldt, não é o Saussure. E aí eu fui, né? Aí eu vi, eles têm igual a gente estuda signo linguístico aqui no Brasil, eles estudam a forma interna da palavra. Todo manual de linguística russo tem lá forma interna da palavra, que é um conceito do Humboldt, que é o arroz com feijão da linguística russa. E aí eu fui falando, olha, é diferente. Então, aí você vai entendendo por que a proposta do Voloshin, ela é diferente, o contexto é outro, é outra linguística. E aí que está a graça da coisa, né? Porque aí você também se desconstrói, você relativiza, você vê que não tem só aquele modo de contar linguística que a gente aprende, que é sobre a influência dos franceses, sobretudo aqui na USP, né, que foi formada por um grupo de franceses que vieram, então é uma influência muito forte. Então, ok, essa é uma história, ela é válida, ok, mas não é a única.
E se eu quero entender o Bakhtin, eu tenho que entender como é que é a história lá na Rússia, e que é diferente. Então, foi isso, foi lendo as fontes do próprio Voloshin, lendo o que ele cita, literalmente, a biblioteca dele, e indo para os manuais, para as enciclopédias, né, conversando com professores, perguntando, e aí você vai chegando nos autores e nos conceitos. Foi assim. Obrigado pela resposta, professor. Foi bem inspirador, inclusive. Já estou com algumas ideias aqui. Valeu, obrigadão. Então, se quiserem aprender uma língua, inclusive o russo, aprendam. Vão. O Jamerson está querendo isso, acho que por isso que ele perguntou. Dá tempo, Jamerson, dá tempo. Ou se dá. Ou se dá. Sheila, tem uma questão que, naquela linha que o Marcos colocou da diferença entre as traduções, né? Que é bastante polêmica, que é a diferença de chamar de interação verbal, interação discursiva, né? Esse termo tem sido um aspecto muito discutido dessa versão, né? Eu não tenho a edição de 2018, não sei se tem alguma diferença. Não tem, permaneceu. Tá, porque tem no finalzinho desse capítulo que a gente trabalhou, que é o capítulo 1 da parte 2, aparece interação verbal, quando em geral vocês utilizam interação discursiva ao longo do texto como um todo. Aí eu gostaria que você falasse um pouco dessa distinção, né? Por que vocês optaram pela interação discursiva na página 172. E por que vocês nessa página mantiveram interação verbal, se você pudesse falar um pouquinho com a gente sobre isso. Posso sim, é uma questão muito boa. Todas as questões foram boas, inclusive, para mim, pelo menos, eu estou gostando de falar. Você está me ajudando. Olha, se você olhar lá no glossário, você vai ver que o Voloshin, ele não usa um termo só, ele usa vários termos. Então, ele usa ritivoi взаимодействие, que é o que a gente traduziu por interação discursiva. Ele usa comunicação social, que é социальное общение. Ele usa interação social, que é социальное взаимодействие. Ele usa comunicação ideológica, que é идеологическое общение. Ele usa comunicação discursiva, que é речевое общение. Ele usa intercâmbio verbal, que daí é словесный обмен. Ele oscila no termo. Às vezes, ele usa comunicação verbal, que é словесное общение. Ele usa comunicação verbo-ideológica, que é словесное идеологическое общение. Ou seja, ora ele usa словесное, que é de slova, de palavra, que a gente traduziu por verbal. Ora, ele usa ritivoi, que é riete, que é a palavra que está lá nos gêneros do discurso, que aí a gente traduziu por discurso. Existe essa oscilação no texto do Voloshin. Ele não usa sempre o mesmo termo, por isso que a gente mudou. Qual é a página para eu olhar, ver se lá é Slovesna? É 170... 172. Vamos ver se essa, como é que é. (172). Então... Está no primeiro parágrafo dessa página. Interação verbal. Deixa eu ver se lá tem só uma coisa. Interação. Eu posso até olhar agora. Provavelmente é porque ele usou. Deixa eu ver se eu estou com a 18 aqui já, ou da 17. Pode dar. Deixa eu ver. Eu estou com a 17. Deixa eu ver na de 18 também. 18. Aqui. Deixa eu pegar um.
dar uma olhada agora na de 18. Na 172 também. Interação verbal também, na de 18 também. Eu vou olhar no termo, no russo aqui. Eu tenho o texto, esse é o capítulo 3 da primeira parte, é isso, Isabel? É, né? Só olhar aqui. Gente, não, é o Sheila, é o 1 da segunda parte. 1 da segunda parte, exatamente. 46. Deixa eu uma olhadinha. Que é aquelas duas orientações, né? Tá. Tá, como é que é? Alguns dos linguistas e filósofos. É bem no finalzinho já do capítulo. É engraçado. Olha, aqui é Ritivova. Eriete. Seria discursiva. Também. Uhum. É a mesma, é discursiva. Interação aqui poderia ser discursiva também. Certo. Deixa eu ver, eu estou com o texto agora. Você vê como é que é? Deixa eu ver o texto de 29, que eu estou com o de 30, porque o marxismo tem 29 e tem. Deixa eu ver o de 30. Pouco de 29, só para fechar mesmo. Capítulo 1º. Ritivova também, Eriete, nas duas, tanto na de, porque ele tem, o marxismo tem uma de 29 e depois ele reeditou logo no próximo ano em 30. É Ritivova, Eriete que aparece aqui. O ideal seria que eu tivesse traduzido como discursivo aqui também. Tá. É até ótimo. Vou anotar aqui, porque se a gente fizer uma reedição, é uma coisa para a gente olhar. O que eu posso dizer também é que ele usa tanto Sloviesny quanto Ritivoi. Ele oscila, ele não usa só um termo. Ele usa verbal, e aí quando é Sloviesny, a gente usava o verbal, e quando é Ritivoi, eu usava discursiva, mas essa aqui me passou, aqui eu estou vendo, seria discursiva, na verdade. E me pareceu, quando ele vai falar da interação discursiva, né, fiquei pensando se mantinha o verbal ou discursiva, me pareceu que, como quando a gente fala de discurso, a gente pensa nesses aspectos do contexto, nos aspectos ideológicos, né, na parceria entre o verbal e o extraverbal, tudo isso entra. E Ararete, que era o mesmo, né, o título do capítulo, Ritivoi, lá, o interação discursiva, não é eslovesna, é Ritivoi. Eu achei que discursivo trazia mais essa ideia, né, do contexto imediato, do contexto amplo, que aqui no Brasil teria esse sentido. E também porque no Brasil, diferentemente da França, por exemplo, em que o Patrick Sériot, que é meu amigo, ele não gosta que traduza Ariete por discurso. E eu entendo, ele acha que discurso remete à ideia de análise do discurso do Michel Pechet.
análise do discurso francês e tal. Eu acho que no contexto francês cabe muito bem isso, só que a gente está no Brasil. E quando a gente fala de discurso, o Pechet não é a única. A gente tem tanta teoria do discurso aqui, a análise da conversação é teoria do discurso, tem análise crítica do discurso, tem a análise do discurso francês, é uma só. Né? E quando a gente pensa essa questão da linguagem relacionada ao contexto extraverbal, né? E aí cada um vai abordar esse contexto extraverbal de um modo, me parece que o termo foi a minha opção como tradutora, né, da minha formação como linguista e teórica do discurso, é que o discursivo corresponderia mais. Mas ele usa tanto o Sloviesny quanto o Ritivoy para tratar. Eu achei que eu tivesse sempre colocado, quando era Ritivoy, colocado discursivo, mas vi que aqui passou. Ricardo, você tem que abrir seu microfone. Desculpa. Então, vou aproveitar que a professora falou um pouquinho, né, do Patrick Serriot, né? E aí eu gostaria da gente prolongar um pouquinho a discussão sobre Patrick Serriot, né, quando ele apresenta esse livro, né, Voloshinov e a filosofia da linguagem, né? O Serriot faz algumas colocações, inclusive nessa questão do discurso, mas uma outra que ele faz é que o Voloshinov é um antilinguista. É um antilinguista. Ele fala, inclusive, também que o próprio Voloshinov não tem uma postura engajada, não tem uma postura marxista, ele cobra isso, que não menciona, que não cita a própria obra do Marx, né? E fala também de uma outra coisa que eu percebo uma diferença, inclusive eu vejo uma falha nesse livro do Patrick Serriot, porque ele se propõe a falar do livro, mas, na verdade, ele só fala da primeira parte do livro, ele não fala da segunda parte do livro, né? Então, ele faz uma síntese, ele faz uma série de críticas, algumas pertinentes e outras que, para mim, não são pertinentes, né? Mas uma das falhas que eu percebo é essa. Então, eu queria saber de você, como que você... Ele diz que nessa primeira parte que ele lê, não existe, inclusive, análise de textos e que ele toma os conceitos sem exemplificar gêneros, sem exemplificar textos, E eu mesmo percebo uma diferença da primeira parte do livro, que é uma parte mais teórica, da segunda parte, que eu acho que ele, inclusive, recorre a outros autores, inclusive indo para a estilística, né? Se no primeiro momento você tem um Voloshinov com uma força muito grande no campo da filosofia, né? E trazendo todo o questionamento da filosofia, no segundo momento eu acho que aparece um Voloshinov que traz questões do discurso direto, do discurso indireto, do discurso alheio, e com alguns exemplos, né? Trazendo alguns textos. Como é que você vê essas duas partes da obra, né? Como é que você pensa essas duas questões aí? Eu também não escrevi sobre a segunda parte, né? Porque ele tem uma gama de autores nos quais ele se baseia, ele faz um levantamento bem grande de como o discurso relatado tinha sido tratado, sobretudo na Alemanha e na França, né? E tinha que ter acesso a esses, são textos que não estão traduzidos nem para o russo, nem para o francês, eu não leio alemão, por exemplo. Então, era um problema. E também, eu já tinha escrito bastante, o ensaio já tinha ficado longo. Se eu fosse falar ainda dessa segunda parte, já tinha que vir umas 50 páginas a mais, não ia dar certo. Mas, assim, do ponto de vista da gênese desse livro, que eu, como falei, era meio misteriosa,
porque ele vai falando que vai fazer introdução poética sociológica, ele vai relatando nos relatórios dele, e de repente aparece marxismo. O que a gente sabe? Ele foi uma junção de 2 trabalhos. Ele tinha escrito um texto que foi publicado num livro, está no relatório dele de 28. Ele publicou um resumo expandido dessas 2 primeiras partes de Marxismo e Filosofia da Linguagem. Um resumo expandido mesmo. E Avtareferat, que chama em russo. É muito comum. E ele publicou, eu tenho esse texto, inclusive ele está traduzido aqui. É um dos textos que está traduzido. E ele se chama... que é um resumo expandido e está no Vanderlei também. As mais novas correntes do pensamento linguístico no Ocidente, tá? Que é um resumo expandido. E ele tem um trabalho sobre o discurso citado, que ele também menciona no relatório, e ele junta esses trabalhos para fazer o Marxismo e Filosofia da Linguagem. Tá? Porém, me parece que aquela análise que ele faz da relação eu-outro, né? O discurso no discurso, quando ele vai definir o que é o discurso relatado, é o discurso no discurso, é o discurso sobre o discurso, que essa visão dele sobre linguagem, sobre interação discursiva, sobre diálogo, sobre relação eu-outro, ela está presente ali também. Existe uma coerência ali com o trabalho, mas foram pensados como trabalhos autônomos que, em algum momento, ele resolveu juntar para fazer marxismo. Tem essa gênese o texto. E aí parece que essa segunda parte, de alguma forma, está mais próxima de Bakhtin. Eu sinto que, quando a gente lê essa segunda parte do material e do Medvedev, né? Do Medvedev, eu acho que, quando a gente fala do método formal, né? É engraçado que, quando você começou a falar dessa ideia do Voloshinov como uma pessoa ligada à literatura, né? A gente fica imaginando até o Voloshinov escrevendo as coisas que o Medvedev escreve, né? Porque o Medvedev, sim, faz um diálogo com os formalistas russos, né? Faz uma série de críticas ali ao formalismo russo, né? E, ao mesmo tempo, há uma corrente sociológica, de literatura sociológica, né? Poética sociológica. Que na época tinha, né? Então, eu acho que é o mesmo movimento, os 2 livros, né? Quando você pega o Marxismo e Filosofia da Linguagem, quando você pega o Método Formal, você sente que os 2 autores fazem esse confronto, né? Para chegar a uma terceira visão, né? Exato. Síntese dialética, como diz o Voloshinov. Eu repito várias vezes, eu quero fazer uma síntese. Mas, sabe, desculpa te interromper, Ricardo, eu não sei se a terceira parte é ali onde ele está próximo do Bakhtin. Eu acho que no começo ele está bem próximo também. Eu estou vendo aqui, porque eu me lembro disso. Vocês lembram que lá no texto sobre o Dostoiévski, ele fala dos tipos de discurso, ou tipos de palavra, né? A palavra bivocal de orientação vária, o escaz, a polêmica Bete Avelada e tal, o discurso citado. Se a gente pegar a introdução, como é que chama? A introdução mesmo, Marxismo e Filosofia da Linguagem, lá na página 87 da minha tradução, da Kátia, da nossa tradução, ele fala assim, ó: além disso, o tema da terceira parte, o problema do enunciado alheio, possui por si só uma grande importância que transborda os limites da sintaxe. Uma série dos mais importantes fenômenos literários. O discurso do personagem e o modo como o personagem é construído em geral, o escaz, a estilização, a paródia, são apenas diferentes refrações do discurso alheio. A compreensão desse discurso, bem como a lei sociológica que o rege, é uma condição necessária à análise produtiva de todos os fenômenos literários enumerados por nós. Tudo que está aqui está lá no Problemas da Poética de Dostoiévski e Problemas da Criação. Então, parece que eles tinham um projeto, era comum.
E o Barthes não fala propriamente do discurso citado, ele vai tratar mais do discurso interior, do microdiálogo, da polêmica e tal, e parece que eles dividiram as tarefas, sabe? Ah, tá, então, Voloshan, você vai trabalhar com o discurso citado, e eu vou trabalhar com paródia, com discurso interior, com microdiálogo, com a palavra bivocal. Eu vejo uma articulação muito estreita entre eles. E o lugar do Medvedev nessa história aí? Então, o Medvedev é a poética sociológica, né? A questão do gênero que está presente, ele vai falar de gênero, muito. Para mim, o que fala de forma mais assim, ampla do gênero nos anos 20 é o Medvedev, na minha leitura. É ele. Embora o Bakhtin também fale, mas tanto que aquele capítulo em que o Bakhtin trata amplamente sobre a história do gênero romanesco no Problemas da Poética, que é grande no texto de 63, no texto de 29 ele é curtinho, ele tem 12, 13 páginas. E aí que o Bakhtin vai investir bastante depois no texto de 63. Então, é o projeto da poética sociológica. É uma grande complexidade isso tudo, né? Muito interessante. Isabel, tem uma questão. Vamos ver se tem gente na fila e que alguém quer falar. Aí depois eu faço a última. Não tem ninguém na fila, pode falar, Ricardo. Então, a gente percebeu na sua tradução que você fez uma opção, né? E a gente até, isso foi objeto aqui de debate no nosso curso, né? No capítulo, na parte 1, a importância de problemas da filosofia da linguagem para o marxismo, você fez uma diferença em relação à tradução anterior, né? Porque você fala o problema da relação entre a base e a superestrutura. Você não utiliza o termo infraestrutura e superestrutura, né? Tem algum motivo de não usar? Ele usa a base, asnova, é o termo que ele usa em russo. Eu procurei usar o termo que ele tem, que estava em russo. É base mesmo. Não foi por uma questão de opção teórica, né? Porque já me falaram, por exemplo, que o termo infraestrutura era um termo que o Marx não utilizava, né? Eu não sei se... Para mim... Não foi nesse sentido, a escolha foi mais do termo que aparecia no russo mesmo. Ele não usava infraestrutura, ele usava base, e a gente colocou. E ele pode ser que ele cite menos o Marx, mas ele cita dois, e tem influência clara, muita gente já escreveu sobre isso, né? Do Bukharin, essa visão que ele tem da relação entre a base, né, os meios de produção, a base econômica, né, e as ideologias e a superestrutura, mediada pela ideologia do cotidiano, pela psicologia social, isso está bem colocado pelo Plekhanov e pelo Bukharin antes dele, que ele, inclusive, cita com todas as letras, ele não está escondendo o que ele está criando, ele está continuando o trabalho do Bukharin e do Plekhanov. E no da literatura marxista, base e infraestrutura é mais ou menos usada como sinônimo, né? Sim. Porque a base econômica é a infraestrutura. Sim. Né? Isso. Pode ter uma... E o mar, ele também... O Patrick Ferriot disse que ele não menciona o mar, mas a gente encontra uma passagem, se não me engano, duas, porque parece que o grande representante lá, né, de uma perspectiva linguística mais, diria, mais sociológica, né, seria o mar, né? Ou não?
É que o mar, ele se tornou... Eu tenho os textos do mar, eu acabei não abordando, e tive pouco tempo para ler esses textos. Eu tenho a Introdução à Linguística Iafética, do Nicolas Mar, acho que é Nicolas Mar o primeiro nome, não tenho certeza. E ele se tornou linguista do Estado, do Estado soviético, né? E se critica muito a linguística dele. Hoje eu não li tanto que eu possa falar sobre, né? Mas hoje a visão assim, a doxa entre os linguistas é que o Mar ele era o linguista do Estado, que a linguística dele era pouco científica, que era muito ideológica, que ele fazia umas invenções. Então ele é meio desprezado assim nos manuais de linguista. Os linguistas russos não gostam muito dele, para dizer, mas para poder falar mais, teria que ir lá ler toda a obra, para ter uma opinião própria. Eu não tenho, da verdade, eu estou dando uma opinião de orelhada aí do que eu ouvi falar do mar. Uhum. E a Isabel, eu adorei o momento aí. Não, está sendo ótimo. Alguém do grupo de participantes ainda tem alguma questão? Porque não saiu aqui mais nenhum pedido, por isso eu estou colocando pelo microfone. Já falamos bastante. Vamos fazer uma última pergunta, então. Dialogismo e polifonia, você acha que, de alguma forma, vai aparecer em Marxismo e Filosofia da Linguagem? A gente sabe que isso tem a ver com a poética, né? E tem a ver com outras obras, né? Mas aqui você acha que existe algum vestígio desses conceitos? E como é que também você vê essa questão da teoria? A gente poderia... Hoje a gente tem... muita gente fala assim, Banviniste é o sujeito da teoria da enunciação. O que a gente faz em Bakhtin é teoria da enunciação? O que a gente faz aqui é método sociológico. O que o valor... Né, não vamos esquecer o título auxiliar, né? Marxismo e Filosofia da Linguagem, problemas fundamentais do método sociológico na teoria da linguagem, né? Na ciência da linguagem, problemas fundamentais do método. Método é uma palavra que aparece muito no Voloshin, no Medvedev, no Bakhtin, né? Então, eles não têm método aqui. Vou falar bem em português claro aqui. Essa história de dizer que não tem método, que não tem metodologia, para mim é uma furada, é uma leitura super equivocada. Tudo que tem aqui é método. Tem muito método, tem conceito, tem passo 1, passo 2, passo 3. O Bakhtin vai lá nas observações metodológicas que estão lá no último capítulo do Problemas da Poética e também do Problemas da Criação. Ele vai falar metalinguística, o que é o objeto, qual é a natureza dela, qual é a relação com a linguística, quais são os fenômenos a estudar. Faz até uma tabelinha, olha quantos fenômenos, o fenômeno de tipo 1, bem sistematizado na minha leitura. Então, tem muito método aqui, é método sociológico, não é teoria da enunciação. A teoria da enunciação do Benveniste é uma outra linha bacana, gosto do Benveniste, já li tudo. A vertente dele é uma vertente mais linguística, gramatical, então ele parte de uma leitura, né, do sistema pronominal, dos tempos verbais do francês, do passado perfeito, do imperfeito, né, que ela faz aquela diferença, e a partir daquilo ele faz a teoria ele vai desenvolver uma teoria da enunciação. Não tem ideologia no Benveniste, na teoria da enunciação. Aqui, ideologia é um conceito central.
No Benveniste, tem signo linguístico, não tem signo ideológico. Signo ideológico é Voloshinov. Então, é método sociológico, é interação discursiva, é signo ideológico, é enunciado, né, que tem uma parte verbal e uma parte extraverbal. Essa parte extraverbal ela é composta por um contexto mais imediato, por um horizonte ideológico mais amplo. Nenhum desses conceitos eu vejo no Benveniste. E nenhum problema nisso. É só uma outra teoria, um outro olhar sobre a questão da enunciação. Nenhum problema. Só que dizer que é a mesma coisa, para mim, não é. Não é. Agora, esse método sociológico é um método sociológico de análise de texto, de análise de enunciado, de análise de gênero, de interação verbal. Esse método, ele, na verdade, está direcionado a quê? Signo ideológico e enunciado, porque os signos ideológicos acontecem no enunciado. Pode ver o conceito central. E o que é que produz o enunciado? A interação discursiva. Onde que surge o enunciado? Na interação discursiva, que é o que ele está falando, que é o núcleo da linguagem. Qual que é a natureza, né? Qual que é a realidade mais concreta da linguagem? A interação discursiva. E aí vão ter papéis centrais, enunciado e signo ideológico, a meu ver. Isso e marxismo e filosofia da linguagem, né? Isso. Em método formal já seria um método sociológico. Gênero também, é claro, porque quando você fala enunciado, você está falando automaticamente de gênero, que gêneros são tipos relativamente estáveis enunciados, então gênero, né, tá dentro aí, não tem como separar. Eu acho que foi ótima essa discussão. Ricardo, a Dail queria falar um pouquinho ainda. Vai, Dail, abre aí seu microfone. Eu estava querendo falar dessa questão do método dele, né? Como assim, a questão do método. O problema é que no Brasil criou-se uma mania de confundir método com metodologia, né? E no mundo eslavo, o método é uma concepção de parâmetro geral de fazer uma coisa e não uma técnica para identificar. Por outro lado, eles não escreveram livros didáticos para ser aplicado em alguma coisa. Eles escreveram tratados, né, que tinham exemplos, aplicações, mas com outro objetivo. Então, tem isso, né, que, na verdade, eles dão total liberdade. Né? E o que eu queria falar é que a síntese dialética deles é bem diferente. Porque, por exemplo, quando eles pegam as duas tendências, a subjetivista e a objetivista, eles não destroem tese e antítese, eles fazem uma síntese que não destrói, né? Na verdade, eles constroem, recusam uma parte, aceitam outra, e depois fazem uma terceira proposta que aproveitam o que eles acham importante ou não. Mas outra coisa também, esses dias eu dei aula sobre isso, né? Inclusive usei o material da Isabel e do Ricardo, e daí eu estava explicando para o pessoal, né, seguindo o livro, como ele vai negociando, ele vai e volta, ele põe o marxismo, depois ele derruba o marxismo, depois ele levanta de novo a tese marxista, e depois ele vai fazendo sínteses sucessivas, né? E é muito interessante como é a construção do texto, né? A retórica, digamos, a estrutura retórica do texto é uma coisa impressionante, né? A gente fica assim, olha, é uma coisa, né? Mas hoje a discussão foi maravilhosa de novo, hein? Parabéns. Muito boa. Eu concordo com a Dail aí, essa questão da síntese dialética, que é quer dizer, que é um terceiro termo, né? Ele só chega na síntese dialética porque tem esses dois termos. Então, não é que ele por isso que eu tenho falado para os meus estudantes também isso. Se vocês querem formular o conceito, né? Quando a gente está fazendo doutorado, você sempre, né? O objetivo é ter uma contribuição original, né? Localiza quais são as principais tendências daquele objeto. O Valor já faz muito isso. Eu acho que dá bem para a gente segui-lo no modo de operação dele. Ele
ele localizou o subjetivismo individualista e o objetivismo abstrato, e propôs, como as grandes tendências, e propôs uma síntese dialética deles. Na sua área de pesquisa, quais são as grandes tendências? Toda área, qualquer tema que a gente pega, tem uma polêmica aí. Então, localiza bem essas polêmicas, lê um lado, lê o outro, e aí tenta ultrapassá-las, tenta criar uma síntese, que não jogue fora, que aproveite o que está colocado, por isso que eu acho, né? reduzido a elas, que proponha uma terceira via e, portanto, dê uma contribuição. É por isso que eu acho que, na verdade, ele não é marxista, ele é materialista dialético. Eu vejo muita semelhança com o Engels, em materialismo e empiriocriticismo, como é que ele vai construindo, e a ideia da totalidade. Tem um trecho do Engels maravilhoso, que ele fala que tudo está ligado como se fosse o aço. A metáfora que ele usa é muito interessante, dizer como é que eu consigo chegar a uma totalidade que não é totalitária, não é fechada, é uma totalidade que está sujeita. Eu gosto também da Marília. Marília fala o pensador das tensões. Ele acha que todos são pensadores das tensões, os três ali. É uma coisa maravilhosa, eu acho. E agora, cada vez mais, eu tenho relido com as novas traduções, mas visto as antigas e comparado, aí vou descobrindo uma série de outras ressonâncias que vão mostrando os percursos de leitura. Pena que não dê tempo de pegar 3 traduções e fazer. Eu fiz com o ato, mas não deu para fazer como eu gostaria, não deu tempo, mas é muito interessante. Ok. Acho Isabel? que já abusamos muito da Sheila, não é, Ricardo? Foi maravilhoso, Sheila, como sempre, um encontro fantástico, Acho que realmente o grupo participou bastante, as perguntas foram ótimas, e é sempre, quando todos vêm com esse espírito de crescimento, a gente só ganha, E foi muito, muito, muito bom mesmo, a gente agradece a sua disponibilidade, e daqui 15 dias temos mais leituras, hein, pessoal? A gente vai orientando lá pelo grupo, tá? Eu queria agradecer, então, pela oportunidade, foi muito agradável a conversa com vocês, e eu procurei falar ao máximo a minha opinião, a minha leitura, com base na pesquisa, e é muito bom ouvir as questões que fazem a gente observar coisas que a gente não tinha pensado. Então, esse como o papel do diálogo na construção do pensamento, da teoria. Muito obrigada e bom trabalho para vocês. Obrigada. O chat só muitos elogios, viu, Sheila? Depois, se você quiser ficar muito feliz, é só olhar o chat. Tá bom? Gente, boa noite a todos. Até. Todo mundo já. Bom descanso.